No vídeo de hoje, eu quero te explicar como a leitura diária pode ser algo possível na sua vida. Possivelmente, se você está aqui, você está tendo um pouco de dificuldade com isso. Talvez você seja uma pessoa que queira ler mais, entretanto, não está conseguindo encaixar isso na sua rotina. Então, eu quero te mostrar formas mais práticas e uma lente diferente, porque eu vejo que muita gente na internet fala que você tem que ler não sei quantos livros por ano, não sei quantas horas por dia. E eu quero te mostrar que tem como você ter uma vida intelectual, se desenvolver intelectualmente de forma mais branda, com menos ansiedade. Eu separei aqui algumas ideias para você e vamos começar com a ideia número 1. A ideia número 1 é a seguinte: não leia em sessões, por exemplo, vou ler por 3 horas hoje. Não precisa fazer isso. Crie microsessões, microblocos de leitura no seu dia a dia. A sua leitura, né, o seu hábito, não precisa, por exemplo, ter um soluço, um silêncio absoluto, um ritual perfeito, o dia perfeito. Eu sei que possivelmente se você for, por exemplo, mãe, pai, você pode ter uma certa dificuldade, mas aqui eu quero, como eu disse, minimizar essas dificuldades, porque às vezes você pensa que você tem que ter uma rotina assim de excelência para conseguir ler bem, e não é isso. Tem como fazer isso de uma forma mais possível e mais humana, que eu vejo que muitas pessoas na internet não são humanas em relação a isso. Então, o primeiro ponto é esse: você não precisa de uma hora livre no seu dia a dia. 10 minutos já basta. Aí você pensar, 10 minutos não vai fazer muita diferença na minha vida. Coloca aí 10 minutos por dia, 365 dias. Faça essa multiplicação. Serão horas por ano. A leitura só cresce quando cabe na sua vida real. Então, não se compare com quem está lendo muito, com quem está estudando muito. O segundo ponto: leia para procurar e não para terminar. Alguns livros não são feitos para serem consumidos de forma linear. Por exemplo, um livro de filosofia, que às vezes você quer entender o conceito, e um conceito está em uma página específica, em um capítulo específico. Então você irá diretamente a esse capítulo. Na faculdade nós fazemos isso porque não tem como nós lermos toda a bibliografia que o professor passa. Então ele fala assim: no livro X vocês vão ler a página Y, no livro Z vocês vão ler a página C. Assim nós conseguimos ter contato com diversos pontos de vistas, de diversos autores, de diversas formas. E no final das contas nós conseguimos aprender. Além disso, você não vai ler um livro sem uma pergunta clara. Você precisa, eu já disse isso aqui, você precisa ter perguntas estratégicas para entender com profundidade. Como eu coloquei, né, num exemplo em alguns vídeos atrás, se você decidir estudar, por exemplo, astronomia, você não vai pegar um livro de astronomia, ler do início ao fim sem fazer as perguntas estratégicas. Você vai começar, por exemplo, como funciona o movimento dos astros. É diferente, é mais específico, há uma precisão na sua pergunta e você saberá exatamente o que procurar e o que gravar. Fica muito mais fácil de memorizar dessa forma. Quem lê procurando algo fixa mais, entende mais e lê mais rápido. Não que eu queira te ensinar aqui a ler de uma forma dinâmica. Não quero isso, eu não acredito em leitura dinâmica. Eu gosto de ler tudo com profundidade, de forma calma. Eu digo que nós não precisamos ter pressa, que não estamos em uma competição. Mas às vezes você tem algum prazo. Eu na faculdade eu tenho prazos. Então eu preciso saber ali como eu posso ler de forma mais rápida. E caso você queira aprender a ler de forma estratégica, com clareza, saber aplicar tudo no seu dia a dia, eu fiz um curso bem baratinho, por menos de R$ 100, o link tá na descrição, se chama Leituras Inteligentes, onde eu te ensino a ler com diversas perguntas precisas. Eu te ensino como gravar, né, como memorizar e como aplicar no seu dia a dia para que você possa tomar decisões melhores. Então, resumindo, a parte 2 é o seguinte: quem lê sem procurar nada cansa, e quem lê com perguntas estratégicas avança na leitura de forma muito mais rápida. O terceiro ponto é o seguinte: abandone um livro sem culpa. Você não precisa provar nada para ninguém.
Você não precisa tornar a leitura, né? Caso você já tenha dificuldade, e aí você pega um livro chato, esse aqui é maravilhoso, é Confissões de Santo Agostinho. Aí você pega um livro chato e pensa, eu tenho que ir até o fim, e eu te pergunto, pra quê? O que você quer provar? Pra quem você quer provar? Não dificulte a sua vida. Se você tá nesse vídeo, já tá difícil. Você precisa aprender a ler sem esforço. Abandone. Não gostou? Abandone. Não tô falando pra você abandonar todo o livro. Tenha um certo discernimento na hora de escolher, né? Se você escolher qualquer coisa, você muito possivelmente vai querer abandonar mesmo, porque aquele livro nem combina com o momento no qual você está vivendo. Leitura sem abandono vira prisão. Não quero que você se torne prisioneiro da meta que você estabeleceu para si mesmo. Reorganize a sua rota e tá tudo bem. Abandonar não é fracasso. É inteligência em certos momentos. Outro ponto, quando você estiver lendo, eu já cometi esse erro. Teve uma época que eu lia livros difíceis com o dicionário na mão. E o que acontecia? Me cansava demais e rapidamente. E aí eu abandonava o livro, eu pensava, esse livro é chato, quando na verdade eu tava lendo um livro com palavras mais rebuscadas e eu parava toda hora para procurar no dicionário. Isso cansa, torna mecânico. É claro que em certos momentos você deverá fazer isso, por exemplo, na faculdade. Não tem como você, né, entender muita coisa sem procurar o significado e os conceitos. Mas no dia a dia, tente facilitar a sua vida. Procure uma ou outra palavra quando necessário, mas tente ler de forma fluida. Também não fique fazendo um monte de grifo. Tenta sublinhar tudo que você tá lendo. Primeiro que sublinhar não fixa. É só para você encontrar a ideia importante. Mas se você não sabe nem qual é a ideia importante ali, não vai adiantar de nada. Você primeiro precisa saber identificar o que é importante numa leitura. Inclusive, eu também ensino isso no Leituras Inteligentes. Tente não ficar parando muito. Tente não sublinhar tudo, faça poucas anotações, tente ler com mais fluidez para que você não abandone a sua leitura e não se canse demais. O último ponto é o seguinte: não leia mais, leia com retorno. E o que isso significa? Pegou um livro, tente relacionar com a sua vida. Todo autor escrever um livro buscando analisar, criticar, solucionar uma problemática. É claro que problemáticas muitas vezes sociais, pensando no macro. Mas pense o que, como eu posso, né? O que eu posso pegar e como eu posso inserir no meu dia a dia. Porque além de ler sem esforço, eu quero que você fixe na sua mente as ideias sem esforço também. Por exemplo, vou usar o livro que eu tô lendo, ainda, por sinal. No livro 4, ele perde o amigo dele, um amigo de infância. Como estamos no período medieval, o menino morreu de febre. E o que acontece? O Santo Agostinho ficou absolutamente devastado com a perda do amigo. E ao analisar esse momento da sua vida, ele fala sobre a educação dos afetos. Ele diz que em certos momentos a vida, ela basicamente vai puxar o nosso tapete e nós precisamos ser fortes, nós precisamos saber ser, eu preciso saber ser senhora de mim mesma, eu preciso saber educar a minha raiva, saber educar a minha angústia, as minhas decepções, porque se eu não educar os meus afetos, eu serei controlada por eles. E esse é o ponto. Pegar um conceito ou a experiência do autor e trazer para a minha vida. Você vê que eu contei essa história para você e eu sei que está presente no livro 4 das Confissões. Ou seja, eu conectei com a minha vida e consegui memorizar de forma muito mais fácil. Então, sempre faça isso. Tá lendo um livro, tá lendo um conceito, já pensa como eu posso relacionar com a minha vida, como eu posso relacionar com o que eu já sei. Algum quadro que eu conheço, que às vezes você pode fazer isso também. Você viu uma imagem, aquela imagem lembra a narrativa de um livro, ou o livro lembra a narrativa de um filme. Faça isso. E como eu disse anteriormente, caso você queira entender qualquer livro dos mais difíceis aos mais fáceis, o link tá na descrição. Até o próximo vídeo.